Livro de Salmos, Salmos de número 69, vai nos dizer assim: livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Atolei-me em profundo lamaçal, onde se não pode estar em pé. Entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva. Estou cansado de clamar, secou-me a garganta, os meus olhos se desfalecem, esperando o meu Deus. Aqueles que me aborrecem sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Aqueles que procuram destruir-me, sendo injustamente meus inimigos, são poderosos. Então restitui o que não furtei. Tu, ó Deus, bem conheces a minha incipiência, e os meus pecados não te são encobertos. Não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti, ó Senhor, Senhor dos exércitos. Não sejam confundidos por minha causa aqueles que te buscam, ó Deus de Israel. Porque por amor de ti tenho suportado a afronta, a confusão cobriu o meu rosto. Tenho me tornado como um estranho para com os meus irmãos, e um desconhecido para com os filhos da minha mãe, pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Chorei e castiguei com jejum a minha alma, mas até isto se me tornou como em afronta. Pus por vestido um saco e me fiz um provérbio para eles. Aqueles que se assentam à porta falam contra mim. Sou a canção dos bebedores de bebida forte. Eu, porém, faço a minha oração a ti, Senhor, num tempo aceitável, ó Deus. Ouve, segundo a grandeza da tua misericórdia, segundo a verdade da tua salvação. Tire-me do lamaçal e não me deixes atolar. Seja eu livre dos que me aborrecem e das profundezas das águas. Não me leve a corrente das águas e não me sorva o abismo, nem o poço cerre a sua boca sobre mim. Ouve-me, Senhor, pois boa é a tua misericórdia. Olha para mim segundo a tua muitíssima piedade, e não esconda o teu rosto do teu servo, porque estou angustiado. Ouve-me depressa. Aproxima-te de minha alma e resgata. Livra-me por causa dos meus inimigos. Bem conheces a minha afronta e a minha vergonha e a minha confusão. Diante de ti estão todos os meus adversários. Afrontas me quebraram o coração e estou fraquíssimo. Esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum, e por consoladores, mas não os achei. Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Torna-se a tua mesa diante dele em laço, e para a sua inteira recompensa em ruína. Escureçam-lhes os olhos, para que não vejam, e faz com que os seus lombos também tremam constantemente. Derrama sobre eles a tua indignação, e prenda-os o ardor da tua ira. Fique desolado o seu palácio, e não haja quem habite nas suas tendas, pois perseguem a quem afligiste, e conserva sobre a dor daqueles a quem feriste. Acrescenta iniquidade
a iniquidade deles, e não entre a tua justiça. Sejam riscados do livro da vida, e não sejam escritos com os justos. Eu, porém, estou aflito e triste. Ponha-me a tua salvação, ó Deus, no alto retiro. Louvarei o nome de Deus com cântico, e engrandecê-lo-ei com ações de graça. Isto será mais agradável ao Senhor do que boi ou bezerro, que tem pontas e unhas. Os mansos verão isto e se agradarão. O vosso coração viverá, pois que buscais a Deus. Porque o Senhor ouve os necessitados e não despreza os seus cativos. Louvem-no os céus e a terra, os mares e tudo quanto nele se move. Porque Deus salvará a Sião e edificará as cidades de Judá, para que habitem ali e a possuam, e herdá-la a semente de seus servos, e os que amam o seu nome habitarão nelas. Louvado seja o nome do Senhor. O Salmo de número 69, nessa manhã, a qual nós vamos meditar nele, ele é um lamento de um homem afligido, atormentado pela hostilidade dos seus companheiros. Ontem, ao ministrar essa palavra ali no culto de Liberta-me de mim, nós entramos neste salmo. E o interessante é que quando diz que é um lamento de um homem atormentado pelos seus companheiros, irmãos, a maior dor de uma pessoa não é a dor que um estranho provoca, não é a dor que um inimigo provoca, mas aquele que se dizia seu irmão, aquele que se dizia que estava fechado com ele, que era o fechamento dele. As pessoas que são próximas resolvem agora virar-se contra você. E quem sabe, ao ler esse salmo, você estaria pensando: como o pastor Malaquias sabe o que me está acontecendo? Eu não sei, querido, mas Deus, Ele o sabe. Deus conhece, querido, o mais íntimo das suas entranhas. Ele sabe por tudo que você tem passado e enfrentado. Esse homem aqui, que o Salmo 67 diz que está afligido e atormentado pelos seus companheiros, que está sofrendo por causa da sua fé em Deus, nada mais é do que o grande homem que foi chamado o segundo coração de Deus. Esse salmo, quem escreve ele é o próprio Paulo, vai dizer e atribui esse salmo a Davi. Davi agora não tem problemas com os filisteus. Davi agora não tem problema com os saduceus, com os amonitas. Davi agora está sofrendo a maior perseguição daqueles a qual ele amava, daqueles a qual ele respeitava, dos seus irmãos, do rei a qual ele respeitava, que era Saul. Ele está sofrendo agora uma perseguição, querido, ao ponto de calúnias vir sobre ele, dizendo: ele quer usurpar o meu trono, ele quer tentar contra a minha vida para tomar o que é meu. É por isso que ele pede nesse salmo, dizendo: Deus, restitui aquilo que eu nunca roubei de ninguém. Porque ele sabia que quem havia chamado, que quem havia olhado para ele é um Deus a qual não dorme, e é um Deus que nos conhece no íntimo e no profundo do nosso âmago. Embora o salmista escreva o seu próprio sofrimento aqui nesse salmo, as suas próprias lutas, esse salmo também, querido, ele vai fazer menção do Messias.
ele vai fazer menção daquele que haveria de vir anos depois. Por mais, embora aqui que o salmista descreve o seu próprio sofrimento, escritores do Novo Testamento demonstram que várias passagens se aplicam também a Cristo. Como diz, olha, o zelo da tua casa me consumiu, ou me consome o zelo da tua casa. Também quando diz o Salmo que ele teve sede, mas deram para ele fel, deram para ele vinagre, foi algo que aconteceu com Cristo na cruz do Calvário. E esse Cristo que sofreu sem ter pecado pela minha vida e a sua vida. Sim, querido, nós vemos isso neste salmo. Nós vemos agora Davi pedindo socorro a Deus, clamando ao Senhor. Mas ele inicia o salmo dizendo: Senhor, eu já estou, livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. No verso 3 ele diz: estou cansado de clamar, secou-se-me a garganta, os meus olhos desfalecem, esperando o meu Deus. Quem sabe, querido, essa tem sido a sua atitude. Quem sabe, querido, você já está cansado de tantas coisas. A senhora já está cansada de tantas situações, mas ainda tem batido cabeça, ainda tem buscado e esperado em coisas, querido, terrenas. Ainda tem esperado, querido, minha amada, no ser humano, que por mais que queira, não pode fazer muito por você. Quem sabe você tem depositado a sua esperança no alcoolismo, no tabagismo, nas drogas ilícitas. Quem sabe você tem buscado em braço de homem, em braço de mulheres, em namoros profanos, em relacionamentos que ferem a palavra do Senhor, e nada tem resolvido a sua vida. O salmista diz que ele está cansado, mas ele está esperando em quem? Ele está esperando em seu Deus. Ele está esperando nele. No verso de número 5 ele diz: tu, ó Deus, bem conheces a minha incipiência e os meus pecados não te são encobertos. Aí ele diz: não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti. Ele está dizendo que eu não seja pedra de tropeço para aqueles que te buscam, Senhor. Que eu não seja, Senhor, uma muralha para aqueles que esperam no Senhor. Olha o que ele diz no verso 7. Por amor de ti tenho suportado afrontas, a confusão cobriu o meu rosto. Por amor dele, por ele não se corromper, por ele não se contaminar com aquilo que os seus adversários queriam, ele está sofrendo, querido, por guardar os preceitos de Deus. Ele está sofrendo por guardar a lei do Senhor. Ele está sofrendo por guardar as promessas de Deus e esperar em Deus. Quem sabe esse tem sido o quadro da sua vida. Esse tem sido o quadro da sua história, do seu ministério. Esse tem sido, querido, o quadro a qual sua família, por escolher andar no caminho de perfeição da palavra de Deus, do seu próprio Deus, você tem sofrido afrontas, perseguições e injúrias por querer, querido, andar nos preceitos do Senhor. Lembre, querido, que o seu Rei, o seu Messias, a morte que nos trouxe a vida foi suficiente e eficaz, querido, para nos perdoar. Até mesmo em sua morte e sepultamento, Jesus respeitou os mandamentos
do Senhor. Sim, respeitou os mandamentos do Senhor. E ele descansou nos braços do Pai. Mesmo sentindo dor, mesmo sendo-lhe tirado a vida, porque não se corrompeu com os ensinamentos errôneos dos anciões naquela época, porque pregou, querido, contra os costumes e acréscimos do judaísmo na lei que era boa e santa do Senhor. Isso foi que levantou ira, que levantou ódio ao ponto de matá-lo, mas havia por trás dessa morte um propósito de resgatamento da minha vida e da sua vida. Sim, meu amado, sim. Ele, mesmo em agonia, ele repousou nos braços do Pai. E no momento dessa agonia, desse sofrimento que você tem enfrentado, aonde você tem achado o seu repouso? Querido? Porque o salmista hoje, ele nos convida, ele nos chama, somos chamados hoje a descansar e repousar em Cristo. Descansa, querido. Descansa no Deus da sua salvação. Descansa em Cristo. Porque assim com Ele, e como Ele ressuscitou ao terceiro dia, nós, querido, também acharemos descanso com Ele. Precisamos, querido, também aguardar o cumprimento das promessas que nos feita. Precisamos aprender a ter um pouco mais de paciência. O Senhor, meu amado, não nos deixou ignorantes, não nos deixou só, o Senhor não nos desamparou. Meu querido, minha querida, o Senhor não nos deixou órfãos. Temos, querido, temos em mão a sua santa palavra. Temos em mão a sua santa palavra, que garante, querido, que garante, meu amado, que o aflito irá se alegrar. Vejam isso, os aflitos se alegraram. Os aflitos tiveram a resposta. Quando nós olhamos para essa palavra, temos motivo de nos alegrar, porque o salmista, ele não termina esse salmo da forma que ele começou, porque o Deus a qual ele acreditou na oração, na canção desse salmo, começou a intervir na situação dele. Começou, querido, a intervir na sua história. Olha o que diz o versículo de número 32. E quanto a vós outros que buscai a Deus, que o vosso coração reviva. Que o vosso coração reviva. E os mansos verão isto e se agradarão, e o vosso coração viverá, pois que buscais a Deus. Deixe o vosso coração reviver nessa manhã. Deixe a vossa expectativa voltar a se alegrar diante do Senhor. Deus quer trocar essa vestimenta de luto em uma vestimenta de alegria. Eu vou repetir, querido, vejam isso, os aflitos, e se alegrem, e quanto a vós outros que buscais a Deus, que o vosso coração reviva no Senhor, diante, querido, dessa tribulação,
aflição, diante, querido, das turbulências que estamos vivendo, temos que ter o nosso coração revigorado, reavivados pelo poder do Senhor. Não precisamos andar desanimados, mas louvando com cânticos o nome do Deus de Israel, o nome do teu Deus, querido, louvando Ele a todo tempo. Não andemos desanimados, cabisbaixo, querido, diante da circunstância, diante, querido, das situações que envolvem a sua vida, mas com cântico ao nome de Deus, pois Jesus mesmo nos deixou escrito: ora, ao começarem estas coisas a suceder, exaltai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Lucas capítulo 21, verso 28, vai dizer isso para a sua vida. Quando se aproximar tudo isso, não abaixe as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima, porque a palavra de Deus vai dizer que o final de todas as coisas é melhor do que o começo. Sim, não precisamos cair no mesmo erro daqueles que não souberam reconhecer as profecias messiânicas desse livro, querido. Não precisamos cair no mesmo erro que muitos têm caído, em deixar de acreditar nessa palavra profética. Precisamos parar de ficar andando atrás de homens, querido, que se intitulam profeta, e voltarmos a acreditar na verdadeira profecia que sai da boca de Deus. Não que Deus não use profeta, não que o ministério profético foi extinto, não, porque isso existe até hoje no seio das nossas igrejas, no nosso GECEL, homens e mulheres sendo usados para mudar vidas de outras pessoas. Por falta, querido, dessa palavra, esse povo se corrompe. Então precisamos, querido, manter a nossa fé firme nas promessas dessa profecia e não cometermos os mesmos erros que os antepassados cometeram. Precisamos, querido, precisamos estarmos prudentes para não cometermos os mesmos erros daqueles que não acreditaram nas profecias messiânicas, mas estarmos com o coração reavivados pela bendita esperança. Olhemos firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Olhe firmemente, querido, para o autor e consumador da sua fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Sabe por que ele suportou? Para te ver hoje alegrando o coração dele. Você é a maior alegria que Jesus, em tempo de adversidade, suportou, porque sabia que você iria alegrar o coração dele, invertendo a sua vida para ele. Em qual, querido, em troca da dor, ele trocou por amar você, ele se alegrou e suportou a cruz, não fazendo caso da economia, não fazendo caso, querido, do seu sofrimento, não fazendo caso dos seus perseguidores. Os olhos de Cristo não estavam naqueles que o trajaram, não estavam naqueles que declararam a morte dele. Os olhos de Cristo estavam em você, em você. Por isso ele suportou a cruz, por isso ele suportou as chicotadas, por isso ele suportou o Gólgota, porque os olhos dele estavam fintos naquilo que lhe traria alegria. A tua vida, a nossa vida, é aquilo que traz alegria ao Senhor Jesus Cristo. E Ele está sentado à destra do trono de Deus, esperando o grande dia, a qual a sua alegria
vai ser por completa, se assim posso dizer, quando nós entrarmos, querido, para o gozo do Pai eterno. E aí, meu amado? E aí, minha querida? Vai continuar vivendo cabisbaixo? Vai continuar, querido, vivendo uma vida melancólica? Ou vai ser encorajado e revivado por essa profecia hoje? E aí, querido? Diz que o bom discípulo, ele segue o ensinamento do seu discipulador. É por isso que Paulo e Silas, quando estavam sendo açoitados, aprisionados, amarrados os pés em correntes, com o corpo trajado, com fome, com sede, com sofrimento, como nós falamos na live de quinta-feira, eles seguiram o exemplo do seu discipulador, que, como ovelha muda, foi levado ao matador. E quando ele abriu a boca, foi para dizer: está consumado. Está consumado. Ali ele entoou esse louvor a Deus: está consumado. Está consumado. É por isso que no momento de angústia, de dor, de sangramento, como Paulo e Silas estavam, de desconforto, encorrentado, enjaulado, encarcerado, eles fazem a mesma coisa que o seu discipulador, o Messias, o seu mestre ensinou, que foi orar e adorar ao Pai. Quando eu oro e adoro o Pai, como o salmista está fazendo aqui, você sabe que salmo é cântico, ele está cantando e orando a Deus. Deus reverte o cativeiro. Deus transforma a maldição em bênção. É por isso que no verso 30 eu termino aqui dizendo: louvarei o nome de Deus com cântico e engrandecê-lo-ei com ações de graças. Está entendendo? Paulo e Silas cantavam e oravam, e Deus proveu o terremoto. O salmista diz: louvarei o nome de Deus com cânticos, engrandecendo-os com ações de graças. E aí ele termina o salmo no verso 36 dizendo: e dá-la a semente de seus servos, e os que amam o seu nome habitarão nela. Entendeu o que Deus quis dizer para você nessa manhã? Está entendendo? E aí, querido? O Messias, ele te deu um grande exemplo. Adorando ao Pai, com os olhos fixos na promessa, ele venceu o Calvário para te fazer mais do que vencedor. Eu quero orar por você agora. Se você puder, querido, para tudo aí agora. Deixa eu orar por você. Reaviva o teu coração. Volte a acreditar no livro dessa lei. Volte a acreditar na oração sacerdotal. Volte a acreditar, querido, na palavra profética que sai da boca dos seus líderes. Porque ele foi colocado sobre ti para cuidar da sua vida. E ele dará conta da sua vida. Oremos ao Senhor. Busque um reavivamento aí. Busque o arrependimento. Faça como o salmista. E eu, atitude, querido, eu vou te louvar. Atitude, eu não sei quanto a vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor.
Eu não sei quanto a vocês. Escolha agora, Deus ou Baal. Eu escolherei sempre Deus. Ainda que as injúrias venham, ainda que as perseguições sejam, ainda que as lutas pareçam e querem dizer, para que você aceitou isso? Para que você aceitou aquilo? Se você não tivesse aceitado nada disso, isso é conversa do diabo, querido. Eu nunca vi um Deus que, ao te convocar, te deixa só. Mentira do diabo. Deus é contigo. Você está passando isso porque é um propósito maior da parte de Deus para a sua vida. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, nesta manhã. Que nós não estamos sucumbindo diante dessa luta, diante dessa tempestade, diante desses problemas. Cremos, ó Deus, que o Senhor não nos desamparou. Pai, mas tem pessoas que me ouvem neste momento, que já acreditam naquilo que o seu eu está dizendo, e que o teu adversário tem soprado no ouvido dele, no ouvido dela, e a sua fé está desfalecida, Senhor. Já não acreditam mais nas promessas, já duvidam, Pai, dos líderes, já duvidam, Senhor, das palavras que são pregadas no momento de celebração no culto. Deus, que nós não saiamos da nossa casa sem entender como nos portar diante da presença do nosso Senhor. Quantos, ó Deus, estão tocando por tocar? Quantos estão cantando por cantar? Quantos estão pregando por pregar? Quantos estão, ó Pai, no local de culto por estar cumprindo uma tabela? Ó Pai, um costume que Ele acostumou, Deus. E a verdadeira essência de estarmos naquele lugar que foi levantado para culto ao Senhor está se perdendo, Deus. Reaviva a Tua obra em nós. Reaviva, Senhor, a Tua obra em nossos dias, em nossos corações, em nossas vidas, que a motivação de eu estar ali, de eu estar, Deus, ó Pai amado, quantos estão vestindo uma roupagem até conquistar o que quer, Senhor, e quando conquista volta a ser a mesma pessoa hipócrita, a mesma pessoa problemática, meu Deus querido, e mostra somente que estava vestido de uma capa, Pai, e capa, Deus, engana por um momento, ó Pai amado. Quantos só lembram, Senhor, de ter um momento a sós com o Senhor quando querem alguma coisa da parte do Senhor, e logo após conseguirem, volta a ter a mesma índole, o mesmo caráter virtupado, mentiroso, mentirosa, Pai amado. Mas, Pai, toda máscara, ela dura e tem data de validade, Senhor. Pai amado, nos livra disso. Nos livra de sermos pessoas hipócritas. Nos livra, Senhor, da falsa conversão. Nos livra, Senhor, dos falsos ensinos, ó Deus. Pai, visita este lar agora. Visita essa irmã. Visita essa família. Visita a fé dessa pessoa, Deus. Restaura ela hoje. Receba o toque das mãos do Senhor através do Espírito Santo agora. Receba, querido, reanime, reacenda, Senhor, a chama nesse coração. Sinta o ardor de Deus sobre a sua vida agora. Sinta o ardor de Deus sobre a tua história agora, em o nome de Jesus. Eu te abençoo agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, querido. Quem crê, diga amém. Quem crê, querido, diga assim seja. Você, querido, vai sobreviver a tudo isso. Queridos, chegamos ao fim dessa live. Quero agradecer você que ficou conosco até agora. Muito obrigado. Você que tem sido fiel a essa live. Então, querido, eu peço você agora que nos segue aí nas redes sociais. No Facebook, Leonardo Malaquias.
no Instagram, @Leonardo Malaquias Tavares, e, querido, lá no YouTube temos um canal para você ir lá ser abençoado a cada dia, a cada manhã. A live de quinta já está disponibilizado lá. Eu convido você a estar indo lá, assim que terminar aqui, a ir lá, a compartilhar a live de quinta-feira, a estar, querido, compartilhando, tá, o nosso canal, e pedindo às pessoas que se inscrevam nesse canal, divulgue o nosso canal, compartilhe lá as mensagens que estão lá, e Deus há de falar. E por fim, querido, se Deus tem tocado no seu coração, a Igreja Metodista Wesleyana, ela conta com parceiros como você, para orar por ela, para ser membro dela, ou para ser um contribuinte. Eu sei que Deus tem colocado esse desejo no seu coração de nos ajudar mensalmente. Então anote aí a agência 0166-X, conta poupança 43606, dígito 2 do Banco do Brasil. Anote aí meu telefone 033-9882-6732 e nos ajude, querido. Nos ajude a rompermos com a Igreja Metodista Wesleyana, a investirmos em vida. Quando você dizima, quando você oferta, quando você contribui com cestas básicas, com alimentos de não perecíveis, com produtos de higiene pessoal, de limpeza, você está investindo em vidas, em pessoas. Então não endureça o seu coração. A Igreja Metodista Wesleyana pode contar com você. Amém. Que Deus te abençoe e multiplique 100 vezes mais em nome de Jesus. Querido, vou ficando por aqui. Um bom final de semana. Aguardo você às 5 horas. Amém? Irmã Helena, reforça aí para o Josias. Às 5 horas te aguardo no Grande Gessel, Perseverança, Rua Antônio Leão, 566, bairro Jardim Atalaia, atrás do posto da Polícia Rodoviária Federal, atrás dos prédios ali. A Rua Antônio Leão é a rua paralela aí à BR, tá? Atrás dos prédios ali, a Rua Antônio Leão, perto, em frente à chácara solar ali, é a Rua Antônio Leão. Vem estar conosco, nos abençoando com a sua presença, e eu garanto que eu estarei dando lugar à presença do Espírito Santo para ser profeta de Deus na sua vida, em nome de Cristo Jesus. Deus te abençoe. Até às 5 horas da tarde no Gessel Perseverança, até a última vida. Amanhã, querido, te aguardo para te dar um abraço no culto do amigo, 19 horas da noite, Rua 31, número 77, bairro Jardim Atalaia. É o endereço da Igreja Metodista Wesleyana do bairro Jardim Atalaia. Rua 31, número 77, ao lado da lanchonete Ponto Top. Amanhã, às 19 horas, no grande culto de celebração. Venha sabendo como se comportar e o que vai oferecer a presença de Jesus. Beijo no seu coração. Que Deus eleve a face dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Deus, querido, resplandeça o rosto dele sobre o teu rosto e te dê a paz. Paz do Senhor.